Olá, caríssimos alunos do Nabucco, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Política Internacional. E na aula de hoje inauguramos uma nova modalidade de preparação, tendo em vista já o lançamento da portaria e a proximidade do lançamento do edital, que é justamente trabalharmos com folhas objetivas, assim será até a prova de primeira fase do concurso. Vamos ter semanas dedicadas às folhas objetivas, voltadas para a prova de primeira fase, mas sem, claro, deixar de lado por completo a preparação para a prova discursiva, que neste ano será na segunda fase do concurso. Então teremos 3 semanas seguidas sempre de folha objetiva e depois uma quarta e última semana no mês dedicada ainda à modalidade discursiva, que, claro, não podemos esquecer, evidentemente. Então vamos começar desde já. Projeto para vocês aqui o primeiro enunciado, preparado para a aula de hoje. Vejam aí o enunciado, diz assim: a temática do terrorismo mantém espaço central na agenda internacional há cerca de 50 anos, mobilizando esforços multilaterais variados. Sobre o tema, julgue. Primeira afirmativa: a Convenção Internacional para a Eliminação dos Atos de Terrorismo Nuclear, em vigor desde 2007, exige que cada Estado-parte tipifique como crime a posse, utilização ou ameaça de utilização de material nuclear ou outro material radioativo, com a intenção de causar morte ou lesões corporais graves, ou danos substanciais em bens ou ao meio ambiente. O documento foi negociado no seio da primeira cúpula de segurança nuclear em Washington em 2003. Afirmativa errada, cuidado aqui. De fato, essa convenção é uma convenção muito marcante, a Convenção para a Supressão dos Atos de Terrorismo Nuclear. Ela foi lançada em 2005 e acabou entrando em vigor em 2007. Uma convenção que veio ali no contexto da esteira do 11 de setembro. O 11 de setembro não é propriamente o momento de entrada do terrorismo na política internacional. O terrorismo já fazia parte da agenda internacional antes, inclusive algumas convenções marcantes são da década de 90, por exemplo, a Convenção contra atos terroristas à bomba, a Convenção contra financiamento ao terrorismo, são todas da década de 1990. A primeira resolução da ONU sobre terrorismo na Assembleia Geral remonta à década de 70, foi a resolução 3034, que veio na esteira ali dos atos terroristas nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 72. Mas o 11 de setembro ele fortalece o tratamento da matéria, levando o assunto pela primeira vez para ser abordado pelo Conselho de Segurança. Teremos algumas resoluções sendo aprovadas no Conselho de Segurança, vamos falar ainda nessa questão acerca da resolução 1373, foi aprovada ali dias depois do 11 de setembro, mas teremos também o avanço de uma preocupação muito clara com a possibilidade de grupos terroristas terem acesso a armas de destruição massiva. Então é muito marcante, por exemplo, a resolução 1504, a resolução 1540, perdão, do Conselho de Segurança, que vem um pouco depois, em 2004. Nessa resolução 1540, ela traz justamente o compromisso dos Estados de evitarem que grupos terroristas pudessem ter acesso a armas de destruição massiva, armamento químico, biológico, nuclear, ou tecnologias em matéria-prima usadas por essas armas de destruição massiva. A resolução 1540, que já foi cobrada, aliás, no certame. Existe a comissão 1540, que foi criada por essa resolução para fiscalizar o seu cumprimento. E em 2005 temos o lançamento, aí não de uma resolução do Conselho, mas de uma convenção internacional, que é essa Convenção para a Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear, que entra em vigor em 2007. Convenção que o Brasil assina prontamente, mas que só foi plenamente ratificada por nós já no governo Bolsonaro. Finalmente, no governo Bolsonaro, o Brasil deposita aí o instrumento de ratificação. Temos o decreto presidencial que formaliza e completa essa ratificação. O Brasil se torna parte dessa convenção importante para a supressão dos atos de terrorismo nuclear. Então, resolução 1540 de 2004, a convenção de 2005 que entra em vigor em 2007, são movimentos importantes ali, tudo isso na esteira do 11 de setembro. O erro na afirmativa está no fato de que essa convenção não foi um produto dessa cúpula sobre a segurança nuclear. A primeira cúpula sobre a segurança nuclear é em 2009, perdão, em 2010 apenas, durante o governo Barack Obama. Houve 4 cúpulas sobre segurança nuclear. A primeira foi em 2010, depois tivemos em 2012, em 2014 e em 2016.
com o Trump houve o abandono, né, dessa prática, né? Então foram 4 cúpulas, né, sobre essa matéria, todas elas durante o governo Obama, né? A primeira delas convocada em 2010, então não tem nada a ver com a Convenção para a Supressão dos Atos de Terrorismo Nuclear, né? A primeira cúpula sobre segurança nuclear é apenas em 2010. Houve 4 ao todo, né? O presidente Lula participou da primeira em Washington, depois houve outras, né? Houve na Coreia do Sul, houve na Holanda. O Brasil participa de todas elas, mas sem a presença da presidente Dilma, que não foi a nenhuma, né? O Lula esteve na primeira, a Dilma não foi a nenhuma das 3 que corresponderam ao seu governo, tá? Então, afirmativa errada pela parte final, né? A convenção não é um produto dessa conferência, né? Dessa cúpula, a cúpula veio anos depois, né? E a cúpula tratava, na verdade, da segurança nuclear, ou seja, né, criar critérios, né, orientações para evitar que matéria-prima, por exemplo, nuclear, caísse em mãos erradas, né? Então, critérios e orientações acerca do uso, produção, armazenamento, né? E, sobretudo, circulação transfronteiriça de material nuclear. Né? Errada a primeira afirmativa, vamos a 2. O Comitê contra o Terrorismo foi criado pela Resolução 1373 do Conselho de Segurança, aprovada por unanimidade em 28 de setembro de 2001, logo após os ataques terroristas nos Estados Unidos. O órgão funciona como uma ratificação do Conselho para tratar da ameaça terrorista e coordenar as ações dos países a fim de prevenir e combater a disseminação do terrorismo em nível internacional. Afirmativa correta. Tivemos 2 importantíssimas resoluções na esteira do 11 de setembro. A primeira é a Resolução 1368, que vai aplicar o capítulo 7º ao 11 de setembro, autorizando o uso de todos os meios necessários, contra os responsáveis pelos ataques do 11 de setembro, Resolução 1368 de 2001, de setembro de 2001, dias depois dos ataques terroristas, autoriza o uso de todos os meios necessários contra os responsáveis pelos ataques do 11 de setembro. E aí tivemos logo depois essa 1373, que vai impor aos estados uma série de obrigações, não servirem de refúgio para grupos terroristas, não darem apoio político a grupos terroristas, não darem apoio econômico a grupos terroristas, uma série de obrigações, impostas por essa resolução, e cria-se aí um comitê, para fiscalizar, assim como houve a criação ali, do Comitê 1540, pela Resolução 1540 que eu já citei, temos aqui a criação do Comitê de Contra-Terrorismo, o Comitê Antiterrorismo, para fiscalizar os estados no cumprimento do teor dessa importante resolução. Então, um mecanismo importante, associado, claro, ao Conselho de Segurança, funcionando como uma ratificação do Conselho, de olho nos estados. Segunda afirmativa aqui está correta. Primeira errada, segunda correta. Vamos à terceira. O Comitê Interamericano contra o Terrorismo, o CICT, foi criado pela Convenção Interamericana contra o Terrorismo, adotada em 2003. O órgão fica incumbido de promover e coordenar entre os Estados-membros da organização atividades de cooperação e prevenção e combate ao terrorismo nas Américas, contando com uma secretaria executiva que funciona também como secretariado da Conferência das Partes da Convenção. Afirmativa também correta. A Convenção Interamericana é criada pouco depois do 11 de setembro, em 2003, em resposta ao 11 de setembro. Não havia uma convenção no plano hemisférico interamericano sobre o tema. Já havia convenções no plano global da ONU, mas não no âmbito interamericano. A convenção é de 2003, portanto depois do 11 de setembro, e ela terá também um comitê, esse Comitê Interamericano de Combate ao Terrorismo, que conta com uma secretaria executiva que atua também como secretariado da Conferência das Partes da própria convenção. Então podemos dizer que, além dos esforços onusianos, existe um esforço no âmbito hemisférico, regional, das Américas, com essa convenção, com um comitê de fiscalização das obrigações por parte dos Estados-partes, e o Brasil, claro, que tem por hábito participar das convenções internacionais na matéria, também não se furta de fazê-lo no caso dessa convenção interamericana. O Brasil também é parte, portanto, dela, o que converge amplamente com o nosso preceito constitucional, previsto no artigo 4º da Constituição de 88, que afirma ali justamente o repúdio inequívoco a toda e qualquer forma de terrorismo. É um preceito que faz parte ali, integra o artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, que prevê os princípios que regem as nossas relações internacionais. Então, terceira afirmativa aqui também correta. Vamos à quarta. A União Europeia, região-alvo para atos terroristas marcantes ao longo das últimas décadas, mantém desde 2001 lista de pessoas e grupos reconhecidos como terroristas. Atualmente figuram 21 organizações, dentre elas o Sendero Luminoso e o Exército de Libertação Nacional na América Latina, o Sendero Luminoso no Peru, o ELN na Colômbia, e o Hamas e o Hezbollah no Oriente Médio. A afirmativa correta.
né, a Europa já há muito tempo, né, muito antes inclusive dos terríveis atos terroristas do último dia 7 de outubro, já reconheceu o Hamas como terrorista, já reconheceu o Hezbollah como terrorista, né, coisa que o Brasil não faz. Né, o Brasil não reconhece nem o Hezbollah, nem o Hamas como grupos terroristas. Né, o Brasil segue o padrão da ONU, reconhece, né, as organizações que a ONU reconhece como terroristas. Né, o Estado Islâmico, por exemplo, né, mas não Hamas ou Hezbollah. A União Europeia sim, né, além também de algumas organizações de âmbito americano, né, como o Exército de Libertação Nacional, reconhecia também as Farc, né, antes do Acordo de Paz de 2016, afirmativa correta. Com isso fechamos aqui a primeira, vamos ver como fica o gabarito, reparem aí, errado, certo, 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 né, primeira afirmativa errada, né, pelo que nós vimos, né, porque essa convenção importante, ela não é produto da cúpula de segurança nuclear, a cúpula foi em 2010, né, portanto depois de lançada e já estar em vigor a convenção. Vamos diretamente, senhores e senhoras, para a segunda questão aqui na nossa aula. Diz assim: em março de 2024, o Brasil recebeu a viagem do presidente francês Emmanuel Macron, a primeira de um presidente do país desde a vinda de François Hollande em 2013. Sobre as relações Brasil e França, julgue certo ou errado. Primeira afirmativa: apesar de ser membro fundador da OTAN, a França mantém posições críticas a determinadas ações militares dos Estados Unidos, convergindo com o Brasil. Afirma oposição à invasão do Iraque em 2003 e a abstenção na votação da Resolução 973 em 2011, relativa ao uso da força na Líbia, são exemplos da afinidade entre os dois países. Afirmativa errada: a França, de fato, ela mantém muitas vezes posições divergentes de Washington em questões de paz e segurança internacional, apesar de ser membro da OTAN. Lembramos, por exemplo, que ainda na década de 60, durante a histórica presidência naquele contexto, na década de 60, muito sensível, né? Víamos ali um período muito crítico, podemos dizer, de Guerra Fria, né? O presidente francês, Charles de Gaulle, decide seguir um caminho próprio, autônomo, né? A França fica de fora do TNP, né? Só vai aderir ao TNP em 92, né? Durante a presidência socialista de François Mitterrand, mas também é marcante o fato de Charles de Gaulle, né? Para não ver a França submetida, né, aos interesses de Washington, né, às imposições de Washington, o de Gaulle retira a França do comando militar da OTAN. Cuidado aqui, a França não se retira da OTAN propriamente, mas se retira do comando militar da OTAN, para onde só retorna com o Nicolas Sarkozy, já ao final dos anos 2000. Em 2003, é verdade sim, a França foi uma importante opositora, né, ao pleito norte-americano, ao interesse norte-americano de invasão do Iraque, né, tendo anunciado no Conselho de Segurança que vetaria, né, qualquer intento dos Estados Unidos de aprovar uma resolução que autorizasse a intervenção no país de Saddam Hussein. Os Estados Unidos ainda assim fizeram a intervenção, como a gente sabe, né, entrando ali ao lado de dezenas de outros estados em março de 2003, né, o que acabou culminando na derrubada de Saddam Hussein e na sua consequente condenação. Mas isso sem a chancela do Conselho de Segurança, né, por oposição francesa, então nessa parte a afirmativa está correta. Mas a afirmativa está errada porque no tocante à resolução 1973 de 2011, né, que autorizou o uso da força na Líbia, né, durante a Guerra Civil, ali na Primavera Árabe, né, a França votou a favor. Né, houve 10 votos favoráveis, né, inclusive o voto francês, e 5 abstenções. Né, o Brasil se absteve naquela votação, assim como a Índia e a Alemanha, e também se abstiveram 2 membros permanentes, que foram Rússia e China. Então, abstenções de Brasil, Índia, Alemanha, Rússia e China, mas a França, né, vota a favor da resolução 973, que autorizou o uso da força na Líbia e acabou levando também à derrubada do Muammar Gaddafi no país. Né? Então o erro está nessa parte final da afirmativa. Afirmativa errada, mas é verdade sim que a França não raro mantém posições descoladas de Washington, apesar de integrar a OTAN. Né? A França volta ao comando militar da OTAN, repito, com o Nicolas Sarkozy no final dos anos 2000, ali, né, durante sua presidência. Vamos à segunda afirmativa. A França ocupa a posição de terceiro maior investidor no Brasil pelo critério de controlador final. Né? De fato, são marcantes os investimentos nas áreas farmacêuticas, de cosméticos, setor automotivo, redes varejistas, entre outros. Né? Redes varejistas, entre outros. Né? O comércio revela boa recuperação, chegando a níveis próximos aos níveis do início da década passada, não obstante a reversão do saldo comercial, que agora aponta para um déficit comercial brasileiro. Né? A afirmativa está errada pela parte final, né? O primeiro período aí da afirmativa está todo correto, né? De fato, a França é o terceiro maior investidor no Brasil pelo critério de controlador final, né? Empresas muito importantes, né? Na área de cosméticos, né? A L'Oréal, né? Na área farmacêutica temos várias, né? Redes varejistas temos, por exemplo, né? O Grupo Carrefour, o Grupo Casino,
né, investimentos, né, de muito tempo da França no Brasil, né, que colocam o país nessa condição de terceiro maior investidor direto produtivo no Brasil, né, pelo critério de controlador final. O comércio também é um comércio importante, né, a França tem uma participação importante no comércio do Brasil com a União Europeia, né, ficando atrás, claro, né, de Alemanha e de Holanda, mas tem uma participação importante, e o comércio vem se recuperando, né, da queda que teve aí em meados da década passada. Já chegamos a mais de 8 bilhões de comércio no ano passado, 8,4 bilhões, né, ainda, né, não chegamos aos níveis de mais de 9 bilhões que havia no início da década passada, né, ali mais de 9 bilhões em 2013, por exemplo, não chegamos ainda a esses níveis, né, mas estamos perto. Né. O erro da afirmativa está no fato de que o Brasil mantém durante toda essa década, né, e mesmo de antes, né, um déficit comercial com a França. Né. A relação com a França é uma relação tradicionalmente deficitária, como é também a relação com a Alemanha. Né. O déficit no ano passado foi um déficit importante, né, houve um aumento no déficit comercial em relação a 2022, né, o déficit ultrapassou os 2 bilhões de dólares, né, mas já tivemos déficit de mais de 3 bilhões, né, em 2013, por exemplo, o déficit era de mais de 3 bilhões. Né, então, uma década de déficit comercial, né, pelo que a afirmativa diz, parece que o Brasil passou a ter déficit comercial, não é verdade, né, o déficit comercial é a tônica do Brasil ao longo de toda a década, por isso a afirmativa é errada. Vamos à terceira, a cooperação militar de defesa entre Brasil e França é histórica e bastante robusta, sendo destacada atualmente a cooperação no ProSub, Programa de Submarinos do Brasil. Por ocasião da visita de Macron em março de 2004, ocorreu o lançamento do Toneleiro, terceiro submarino de propulsão convencional do programa. A parceria prevê ainda mais 2 submarinos, um de propulsão nuclear e outro com motor diesel elétrico. Afirmativa correta, né? A parceria do ProSub foi firmada ali entre os governos Lula da Silva e Nicolas Sarkozy no final dos anos 2000, confirmando um histórico de parceria do Brasil com a França. O Brasil uma tradição ampla, né, de compra de aviões militares franceses, né, como os Mirage, por exemplo, compra de helicópteros. A parceria militar remonta, por exemplo, né, à Primeira República, né, quando tivemos a missão militar francesa, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, liderada inicialmente pelo general Gamelin, general Gamelin, né, um dos heróis da França na Primeira Guerra, né, liderou a missão militar para o Brasil, que permaneceu aqui por anos, né, ajudou a modernizar a doutrina militar brasileira. Então, é uma parceria histórica. Né, e temos aí o ProSub, que é um programa absolutamente importante para a Marinha do Brasil. 3 submarinos já foram lançados ao mar, né, o primeiro deles ainda no governo Michel Temer, o submarino Riachuelo, e agora em 2024 mais 2, né, em janeiro houve o lançamento do Humaitá, e agora em abril, por ocasião da viagem, né, do presidente Emmanuel Macron ao Brasil, tivemos o lançamento do Toneleiro. Né? Então, Riachuelo, Humaitá e Toneleiro, todos os nomes aí em homenagem à Guerra do Paraguai, né, lançados já, né, no âmbito do ProSub, em 2018 o Riachuelo, 2024 o Humaitá e o Toneleiro. Né? Faltam ainda mais 2 submarinos, né, o de propulsão nuclear, né, que é naturalmente muito mais complexo, né, vai demorar ainda algum tempo, e o quarto e último de propulsão dieselétrica, né, que é a propulsão convencional. A afirmativa correta, essa afirmativa é importante, né, terceira afirmativa aqui da nossa folhinha. Vamos à quarta e última afirmativa da questão 2, é muito expressiva tanto a presença de brasileiros vivendo em solo francês, né, quanto a atuação de empresas francesas no Brasil. De fato, há cerca de 180 mil brasileiros sob jurisdição francesa, embora a grande maioria resida no território ultramarino da Guiana Francesa, há mais de 800 e mais de 800 empresas francesas atuando no mercado brasileiro. A afirmativa está errada pelo detalhe, né? Uma afirmativa essa aqui um pouco mais difícil, certamente derrubaria bons CACDistas, inclusive. Né? Nós temos muitas empresas, né, brasileiras, muitas empresas francesas atuando no Brasil, né? Como nós dissemos, a França é um grande investidor no Brasil, há cerca de 800 empresas francesas atuando no mercado brasileiro em áreas muito variadas, e nós temos sim cerca de 170 mil brasileiros vivendo sob jurisdição francesa, né? Mas não dá para dizer, né, que a grande maioria vivam na Guiana Francesa. Né? Estima-se que haja algo em torno de 70 a 80 mil, né, na Guiana Francesa. Né? Alguns, né, inflacionam um pouco o número, falando em 90 mil. Né? Não há um número muito exato, é difícil mensurar isso, né? Mas, né, não é a grande maioria. Né? De um total de 170 mil, né, especula que cerca de 90 mil, né, ou 100 mil vivam na França continental, né, e cerca de 70 a 80 mil, né, no máximo, vivam na Guiana Francesa. Né? Então é um pouco menos da metade, né, segundo estimativas oficiais do governo francês. Né? De todos os modos, há muito brasileiro na Guiana Francesa, né? 70, 80 mil é muita coisa, né? Mas não dá para falar que é a grande maioria, pelo contrário, né? A maioria, né, vive na França continental. Okay?
Então, afirmativa errada, essa última aqui. E aí vamos ao gabarito da questão, né? Reparem, errado, errado, certo, errado. Primeira afirmativa errada, né? Porque como nós dissemos, a França, né, votou a favor da resolução 973, né? Então, errada a primeira. A segunda afirmativa errada, né, porque o Brasil mantém déficit comercial com a França de maneira histórica e tradicional, né, não houve uma reversão do saldo agora, né, passando para um déficit brasileiro. Esse déficit brasileiro é histórico, né, se deu ao longo de toda a última década e vinha de antes, inclusive. A terceira afirmativa correta, né, que trata dos submarinos, e a quarta errada, pelo que mostramos há pouco. Né, não dá para dizer que a grande maioria de brasileiros viva na Guiana Francesa. Vamos diretamente, né, à terceira e última questão da nossa aula de hoje. Né, a prática de genocídio é firmemente rechaçada pela comunidade internacional, havendo diversos instrumentos para combatê-la e evitá-la. Né, sobre o tema, julgue certo ou errado. Tá? A definição de genocídio é dada pela Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 48, né, que aponta para qualquer ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O Estatuto de Roma, de 98, responsável pela criação do Tribunal Penal Internacional, amplia o alcance da definição para incluir também os grupos políticos. Afirmativa errada, porque não há essa ampliação. Esse é o erro da afirmativa, né? O Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, acolhe, né, e reproduz exatamente a mesma definição, né, da Convenção contra Genocídio, que é uma convenção histórica, né, do final dos anos 40, na esteira da Segunda Guerra Mundial. Né? Então está errado dizer, né, que há uma ampliação para incluir grupos políticos. Né? A definição do Estatuto de Roma mantém, né, o foco, né, em grupo nacional, étnico, racional, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né, não traz os grupos políticos. Né? Essa é uma crítica que comumente se faz, né, ao Estatuto de Roma, entendendo-se, né, que ele deveria, sim, talvez, ter uma definição mais elástica, mais ampla, né, para incluir também os grupos políticos. Isso não acontece, né? A definição, né, incorporada pelo Estatuto de Roma é a mesma definição, né, que vemos na Convenção de 1948. Né? Portanto, a afirmativa está errada. Cuidado aí. Né? Vamos à segunda afirmativa, já projetada aí para vocês, diz assim, né, a chamada responsabilidade de proteger atribui aos Estados a responsabilidade primária de proteger os cidadãos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e limpeza étnica. Né? Se essa responsabilidade não é cumprida em âmbito doméstico, e somente nesse caso ela é transferida para a comunidade internacional, que recebe permissão para usar a força como instrumento de último recurso e depois que outros meios pacíficos fracassarem. A afirmação correta, exatamente essa é a lógica da R2P, da responsabilidade de proteger, né, aprovada ali, né, pela ONU em 2005, né, lançada a partir de uma comissão criada na ONU, né, chefiada pelo diplomata australiano Garth Evans. Né, o Evans foi inclusive ministro de Exteriores na Austrália, um nome importante. Né, ele comandou essa comissão na ONU, né, que levou ao conceito de R2P, de responsabilidade de proteger. Né, de destacado, como aparece na afirmativa, a lógica da subsidiariedade, né, pelo conceito, né, a responsabilidade de proteger os indivíduos é do Estado. Né, o Estado que deve garantir a proteção aos indivíduos. Né, mas caso o Estado não consiga fazê-lo, porque, por exemplo, é um Estado falido, ou caso seja o próprio Estado o agente da violência contra o indivíduo, né, aí sim a responsabilidade passará subsidiariamente para a comunidade internacional, né, que poderá, flexibilizando os princípios de soberania e de não intervenção, autorizar uma intervenção militar, né, naquele Estado para salvaguardar a segurança humana, para salvaguardar a vida dos indivíduos, né, inclusive, né, fazendo uso da força, né, mas como último recurso. Né, deve-se esgotar primeiro a diplomacia preventiva, deve-se esgotar os meios não violentos de proteger civis, né, mas contempla essa possibilidade como último recurso de uso da força. A afirmativa correta é essa segunda. Vamos à terceira, o Tribunal Penal Internacional, considerando sua natureza e robustez para julgar o crime de genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, atua de forma concorrente nos Estados-partes do Estatuto de Roma, tendo primazia sobre as cortes nacionais. Afirmativa errada, né, o TPI criado no Estatuto de Roma, né, ele observa alguns princípios, né, são os princípios que inclusive pautam e fundamentam o funcionamento, né, do tribunal, né, estão assentados e consagrados no Estatuto de Roma. Né. Um dos princípios é o princípio da complementaridade, né, ou seja, né, o princípio da complementaridade demonstra, né, que o Tribunal Penal Internacional não está acima, cuidado com isso, não está acima, né, dos tribunais nacionais. Né? É o princípio da complementaridade.
ele é um mecanismo complementar e, portanto, de atuação subsidiária. Isso é muito importante, né? O erro grave aqui da afirmativa, né, um erro grosseiro, eu diria, né, é dizer que o Tribunal Penal Internacional, né, ele tem primazia sobre as Cortes Nacionais. Não tem primazia. Esse é um erro grave, cuidado. Vocês devem lembrar sempre desse princípio da complementaridade, né, que garante, né, assegura, né, a lógica de que a atuação do TPI ela é subsidiária, né, princípio da complementaridade, né, que aponta para a lógica de uma atuação subsidiária do TPI, sempre quando se perceba, claro, né, que os tribunais nacionais não conseguiram dar conta do rechaço e da resposta a esses atos dramáticos, né, de crime de genocídio, crime contra a humanidade ou crime de guerra. Tá? O TPI é um ponto importante, é uma grande novidade, né, vem no final dos anos 90, né, o Estatuto de Roma, né, já tinha havido algumas experiências pretéritas, né, como, né, o Tribunal Especial para a Antiga Iugoslávia, o Tribunal Especial para a Ruanda, né, já tinha havido aquela experiência lá atrás, né, no pós-segunda guerra, o Tribunal de Nuremberg, né, mas no âmbito da ONU, né, temos os tribunais para a Ruanda e Iugoslávia na década de 90, né, e aí vem, né, o Tribunal Penal Internacional, que tem um papel importantíssimo, né, e tem tido um papel muito relevante mesmo, né, mas o princípio, né, que fundamenta, né, a sua atuação é o princípio da complementaridade, né, portanto, a ação subsidiária não dá para falar jamais em primazia. Esse é o erro da afirmativa. Vamos à quarta e última aqui. A Corte Internacional de Justiça decidiu emitir algumas medidas provisórias a serem observadas por Israel durante sua operação militar na faixa de Gaza, né, como prevenir e punir incitações diretas e públicas sobre cometimento de genocídio em relação aos palestinos e renunciar à incursão em instalações civis como hospitais ou escolas. Afirmativa errada, também no detalhe, né, pode ser que tenha derrubado bons candidatos, né, bons alunos aqui do nosso Nabucco. Houve uma atuação da África do Sul, como bem sabemos, né, a África do Sul acionou a Corte Internacional de Justiça, aqui não confundam, não é o Tribunal Penal Internacional, embora esteja na mesma cidade, né, foi a Corte da ONU, a CIJ, né, que foi acionada para a adoção de medidas provisórias, né, de maneira liminar, cautelar, né? E assim foi feito. A corte não cuidou do mérito, o mérito pode demorar anos ainda, né, para ser tratado e decidido, mas em caráter cautelar, né, trouxe essas medidas provisórias, né, no sentido justamente de que cabe, né, a Israel justamente prevenir, né, e punir toda e qualquer incitação ao genocídio, em discursos, em falas, né, qualquer tipo de incitação direta e pública ao genocídio deve ser, né, punida, né, e Israel deve enviar esforços para prevenir esse tipo de ação. Isso é algo bastante importante. Né? E naturalmente sem enviar esforços para evitar, né, não só a incitação, mas qualquer prática de genocídio. Mas não houve a imposição de medidas mais concretas, como por exemplo a renúncia à incursão em instalações civis, né, ou civis como hospitais ou escolas. Né? Então houve, né, como medida provisória, esse compromisso, né, de que cabe a Israel punir e prevenir a incitação ao cometimento de genocídio, né? Naturalmente evitar qualquer prática de genocídio, mas né, não houve a imposição de medidas mais práticas, né, como por exemplo a renúncia, né? Não houve qualquer tipo de imposição acerca de como deve agir Israel, né, do ponto de vista da sua estratégia de ação em Gaza. Né? Então não se impôs nessa renúncia à incursão em áreas civis, né? E sim que Israel, né, quando fizer e se o fizer, né, tome os cuidados devidos para que não haja a prática de genocídio, né, e para que não haja qualquer forma de incitação ao cometimento de genocídio. Né? O erro está, portanto, no final. E vamos ver como fica o gabarito aqui dessa terceira questão. Reparem aí, errado, certo, errado, errado. Primeira afirmativa errada, porque não houve o alargamento, não houve a expansão na definição. A segunda afirmativa correta, está certinha. A terceira afirmativa errada também, porque o tribunal não tem primazia sobre as Cortes Nacionais. E a quarta afirmativa também errada, justamente porque, pelo que acabamos de comentar, né, não houve a imposição dessas medidas mais práticas, né, por exemplo, a renúncia a instalações, a incursão em instalações civis. Né. Então, vamos ver a versão final aqui do gabarito, essas três questões, né, todas as três sobre temas bastante importantes, né, temas de atualidade que poderiam perfeitamente ser cobrados de vocês no TPS. É isso sempre o que faremos aqui ao longo das nossas aulas objetivas do Nabucco, né, tratar de vários assuntos, né, que estão contemplados no programa de IPI dos últimos editais, né, sempre com o propósito de
que vocês consigam, né, mobilizar conhecimento, né, para se posicionarem, né, ali, né, daquela maneira muito singular, né, do TPS, né, certo, errado, mobilizando o conhecimento que vocês acumularam ao longo de todo esse tempo de estudo, ok? Vamos sempre trazer temas palpitantes, relevantes, né, que estão contemplados, por óbvio, nos programas dos editais, né, que vocês tentem chegar a partir desse treinamento mais seguros na prova, né? O que a gente sempre entende aqui no Nabucco é que quanto mais treinarmos, melhor, né, mais chegarão confiantes e seguros na hora do concurso, ok? Agradeço demais a atenção de todos e todas, né? Desejo bons estudos, boas leituras, cuidem-se muito, um abraço grande e até a nossa próxima aula.